Uma das atitudes mais importantes na vida do ser humano é a gratidão. Ser grato é algo muito importante. A Bíblia recomenda, por tudo dai graças e sede agradecido. É muito importante o ser humano praticar esta atitude, ser grato por tudo na vida. E a gratidão é uma virtude que todos nós devemos exercitar, praticar e fazer no nosso dia a dia. Em setembro, começamos o mês de uma forma muito especial. E muito agradecido me encontro hoje, gravando este vídeo com o foco principal de gratidão. Gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, gratidão ao meu nobre e estimado amigo, companheiro de missões, o missionário Cleiton Santos, que nos deu uma ajuda especial nesta jornada, que estamos aqui diante deste grande desafio, levar a palavra do Senhor através de nosso canal aqui, Wellington Pacheco. E também muito agradecido e grato a todos aqueles que atenderam a solicitação do nosso amigo Cleiton Santos. Você que atendeu o solicitar do nosso jovem amigo Cleiton e está conosco, nosso muito obrigado, minha gratidão a você por ter se inscrito em meu canal, por estar aí nos acompanhando. É uma alegria, uma satisfação e um prazer imenso ter você conosco neste grande projeto. Neste vídeo, iremos abordar um dos temas mais importantes do meio cristão. Qual a verdadeira igreja? É natural e normal existir o verdadeiro e o falso. Queremos citar como base para a nossa reflexão de hoje alguns textos bíblicos que são muito importantes, que nos dão fundamento para tratarmos desta temática muito importante. Queremos citar Mateus 16 e 18, que trata deste assunto com muita precisão, 1 Coríntios 3:11, que trata com muita precisão sobre este assunto, e 1 de Pedro 2:6, que faz menção a esta mensagem muito especial abordada pelo próprio Jesus. Iremos fazer aqui uma descrição de uma trajetória por períodos por onde passou a igreja fundada pelo próprio Jesus. E no final nós iremos responder esta pergunta muito interessante: qual a verdadeira igreja? Se nós atentarmos com muita atenção, no final nós teremos uma resposta muito precisa e com muita consciência. Queremos enfatizar que a igreja fundada por Jesus Cristo, ainda no primeiro século da era cristã, ela seguia os princípios de Jesus. Ela seguia aquilo que Jesus ensinou. E no decorrer da história, a igreja passou por diversos períodos. O livro de Atos dos Apóstolos faz menção dos primeiros cristãos, e ali a igreja primitiva realizava a obra de Deus conforme o próprio Jesus ensinou. O primeiro período do cristianismo vem aí com o período dos apóstolos, ou o período apostólico, onde a igreja cristã ela fazia aquilo que a Bíblia ensinava e também atentava para a doutrina dos apóstolos. Ela seguia as instruções dos apóstolos, que automaticamente foram instruídos pelo próprio Jesus. Jesus chamou diversos discípulos para lhe seguir, e dentre os muitos discípulos que já o seguiam, ele separou 12 para apóstolos. E estes apóstolos receberam a missão de prosseguir fazendo aquilo que Jesus ensinou, como igreja deveria fazer. A igreja, ela recebeu o cumprimento da promessa deixada por Jesus, que seria ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido do poder. Após este revestimento, a igreja tinha a capacidade para prosseguir anunciando com ousadia a palavra de Deus. E logo após a igreja ser inaugurada lá em Jerusalém, com o revestimento de poder, aquela capacitação para pregar com ousadia a palavra de Deus, veio uma grande perseguição sobre a igreja. E este período é chamado ou conhecido como o período da perseguição à igreja. E neste período, a igreja foi dispersa por todas as partes do mundo, e aí por onde ela passava, anunciava as boas novas, cumprindo ali aquilo que Jesus ordenara: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Um outro período que a igreja passou foi o período do conforto. A igreja chegou a ser reconhecida e assim o império adotou a religião cristã como a religião oficial do império, chegando ali em um período de conforto onde os cristãos que genuinamente queriam seguir a Cristo, às vezes tinham dificuldade de participar das atividades. E um outro período é conhecido como o período das trevas. Foi um período em que a leitura da Bíblia foi proibida para os leigos
e as pessoas mais humildes não tinham oportunidade de ler e meditar na palavra de Deus. Somente o clero, as pessoas de alto conhecimento, poderiam estudar e ler a palavra de Deus. Então, esse é um período muito desafiador, que foi um período que a Bíblia ficou basicamente alheia ao conhecimento das pessoas. A Bíblia não tinha disponibilidade para as pessoas mais humildes lê-la e assim compreendê-la. Um outro período é o período das reformas. Neste período, muitos estudiosos procuraram ler a Bíblia com mais afinco e assim descobriram muitas verdades bíblicas que não era pregada por muitos que viviam dentro da igreja naquela época. E assim surgiu muitos reformadores. Iremos mencionar apenas um dos mais conhecidos na história do protestantismo, e este foi Martinho Lutero. Era um teólogo, um doutor em teologia, que estudou muito profundamente a palavra de Deus e chegou a uma conclusão de que a salvação era única e exclusivamente pela fé em Cristo Jesus. E assim, baseado nas Escrituras, ele anunciou que a igreja deveria voltar às origens e assim se firmar na palavra de Deus, anunciando somente o que as Escrituras apresentavam como verdades. E assim, ele teve algumas dificuldades, teve muitas resistências, não conseguiu convencer os demais a voltar às origens e ele então teve a ousadia e a coragem de anunciar aquilo que a Bíblia dizia e assim surgiu ali a reforma protestante. A sua intenção era que toda a igreja voltasse às origens, mas diante das resistências, ele decidiu anunciar a palavra e muitos passaram a acreditar como ele pregava. Um outro período é o período moderno, é o nosso período atual, é a nossa modernidade em que estamos vivendo atualmente. Neste período, que é a modernidade, surgiu diversos segmentos e movimentos diferentes, mas todos eles fundamentados nas bases da reforma protestante e seguiram assim a linha do protestantismo, protestando contra o pecado e anunciando de forma veemente a palavra de Deus. Este movimento moderno, ele trouxe a liberdade para as pessoas escolher a forma correta de servir a Deus, tendo aí uma diversidade de oportunidades e opções para você servir a Deus. Então, se nós analisarmos atenciosamente, cuidadosamente, todos esses períodos, nós vamos constatar um detalhe. A igreja fundada por Jesus Cristo foi aquela que ele mesmo disse em Mateus 16 e 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, para nós respondermos à pergunta que fizemos lá no início, qual a verdadeira igreja? Nós precisamos conhecer profundamente esta palavra deixada por Jesus. Então, Jesus fundou a igreja, que recebeu o nome dentro do contexto religioso, dentro do contexto das religiões, de cristianismo. Isso porque cristianismo deriva de Cristo. E Cristo fundou a igreja conforme ele mesmo afirmou em Mateus 16 e 18. E logo em seguida, ele confirmou dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja, ela passou por todos esses períodos. E a verdadeira igreja, ou a igreja verdadeira, é de fato a igreja fundada por Cristo. Ela não tem placa, ela não tem cognome, ela é de fato a igreja cristã ou a igreja de Cristo. Para nós termos a consciência e a convicção de que fazemos parte da igreja de Cristo, nós temos que ter alguns cuidados básicos. Irei citar apenas dois que são fundamentais. Temos que ter apenas a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática, termos Jesus como o único e suficiente Salvador. Essas duas fundamentações nos faz assim confirmar que nós estamos no caminho certo, que nós estamos na igreja verdadeira. Para fazermos parte da verdadeira igreja, nós precisamos seguir os princípios deixados pelo próprio Jesus. E a igreja de Cristo, ela não tem placa, ela é sem denominação. Ela é realmente aquela igreja que Jesus fundou e que ela está espalhada por todas as partes do mundo. Onde você se congregar, se a sua igreja ela tem a Bíblia Sagrada como livro, que é o manual da fé cristã, se ela tem Jesus como o único e suficiente Salvador, você pode ter certeza que você está dentro da igreja verdadeira, porque esta igreja fundada por Cristo é de fato a igreja verdadeira. E tem um detalhe muito curioso: a igreja verdadeira, ela espera um dia ser levada por Jesus para morar com ele no céu, porque ele prometeu que um dia voltará e levará a sua igreja para estar com ele. Então, que você possa, pelo conhecimento adquirido, pela palavra de Deus, continuar fazendo parte da igreja verdadeira, que é a igreja fundada por Jesus. Se você ficou até aqui, eu acredito que deu para compreender.
Para responder à pergunta qual a igreja verdadeira, é a igreja fundada por Jesus, que ela passou por todos os períodos da história, mas permaneceu firmada na promessa de Jesus, que foi feita para todos os cristãos, quando ele mesmo afirmou: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então a igreja de Cristo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque Jesus é a pedra sobre a qual está firmada a igreja. Que Deus continue nos abençoando. Eu quero agora, mais uma vez, como falei no início do vídeo, é um dia de muita alegria, é um mês de muita gratidão, porque Deus continua conosco, mesmo diante de muitas dificuldades, de muitos desafios que nós enfrentamos. O Senhor continua conosco. Então, gratidão é a palavra-chave deste vídeo que estamos aqui apresentando a você. E eu quero aqui agradecer com muita sinceridade, com verdadeiro sentimento cristão, ao meu estimado irmão em Cristo, o missionário Cleiton Santos, pelo seu apoio, pela sua colaboração e pelo seu incentivo a nós para prosseguirmos nesta jornada. E você que atendeu o pedido dele para se inscrever em meu canal, para nos acompanhar, o meu muitíssimo obrigado a você.